Ô, Suma, eu não sei se tu viu aí a entrevista do Lula para a BBC de Londres, né? Para a Não BBC vi, eu só li a respeito, mas não vi a entrevista. Eu achei muito boa a entrevista, até porque a jornalista britânica lá estava afiada para meter pau no Lula ela foi muito incisiva, assim. E o veinho é impressionante, cara, é impressionante. Eu tenho que parar de ver a entrevista do Lula, senão minha esposa vai ficar com ciúmes, porque eu assisto a entrevista do Lula e fico cada vez mais apaixonado por esse veinho. É impressionante, cara. Ele tá muito afiado, tá muito afiado, tá. E a fala dele é muito boa, né? Eles não conseguem pegar ele no contrapé, e tentam, e não. Ele não cai na provocação dos caras, ele não cai o jornalista é muito mais incisivo, às vezes o cara se exalta ali e se perde na entrevista, né? Uhum. Tu via que em algumas perguntas, teve uma pergunta que ele chegou a dar uma respirada ali para responder para ela, para não baixar o nível com a jornalista, né? Que isso aí é a primeira coisa que o cara faz, é baixa o nível com a jornalista, que tá ali fazendo o trabalho dela, né? Tá fazendo o trabalho dela. Eu acho que foi uma boa jornalista até, né? Fazendo perguntas muito incisivas, e ele passou por todos os pontos, sabe? Passou por Ucrânia, passou por Palestina, passou pela situação do Brasil, tarifaço de Trump. Uma entrevista muito, muito boa mesmo. E achei que o Lula saiu muito bem. Aí vem se credenciando, né, Suma? Nessa semana teve artigo no New York Times, entrevista para a BBC de Londres, né? Cada vez mais o Lula se coloca aí como uma liderança mundial, né? Respeitável mundialmente, né? E além disso, né, o Portinho, quando você disse que a entrevista foi ferrenha, saber sair dessas entrevistas com argumento distancia também daquela imagem. Você pode ver que nós não temos um episódio, o Lula está chegando ao fim do seu governo, e nós não temos um episódio nem próximo da mais suave resposta do Bolsonaro numa entrevista durante o seu governo, né? Tanto para mídia interna, quanto para mídia internacional, quanto para veículos ditos neutros, mas que fazem parte dessa mídia hegemônica, para perguntas mais pesadas, para perguntas mais amenas, para coletivas, para entrevistas exclusivas. Sempre foi o grande democrata que é, né? Então, eu só tenho orgulho, assim, né, de ver Não, o Lula desempenhando. pelo contrário, né, Suma? O tratamento dele com a imprensa é. Inclusive, eu vi várias coletivas que o assessor ficava ali cutucando, vambora. Não, deixa eu. Mais 3 perguntas aqui. O que tu quer saber e tal? E já descontraía ali com os jornalistas, né? Então é outro quadrante, né? Não, nem se compara com... E tu vê, por exemplo, né, tu vê uma entrevista do Donald Trump. Não tem conteúdo nenhum ali, cara. Nenhum. Não tem conteúdo nenhum, absolutamente nenhum. De vez em quando, inclusive, ele se perde, dá uma viajada. É isso que eu tô querendo dizer. O Lula é assim, o tempo inteiro na entrevista com coerência, ele não dá uma pestanejada, cara. Nessa entrevista com a BBC, teve uma pergunta dela que ela vinha numa sequência e ela foi vindo, sabe? Ela foi. Assiste essa entrevista, Suma, tu que é jornalista. Não, vou ver agora. Saindo daqui, assim que liberar, vou ver. Claro. Depois tu conversa comigo e da postura da jornalista essa. Eu achei que ela foi bem, porque é uma jornalista que realmente foi ali para tentar desestabilizar o Lula e tirar alguma coisa dele que ninguém tirou ainda, né? E ela foi num crescente, chegou uma hora que ela fez uma pergunta ali pro Lula que ele parou uns 10 segundos assim, deu uma respirada e aí voltou pro prumo dele, né? Mas o Trump é um cara que numa entrevista... O Trump, em primeiro lugar, né? Ele não é tão confrontado nas entrevistas. Não deixam ele ser, né? E se ele é minimamente confrontado, ele explode. Ele xinga o jornalista, ele dá um chute no jornalista, né? Um chute verbal, né? É assim, né? O que eu ia te dizer, Portinho, é que o conteúdo do Trump, ele é tão raso e não é mais complexo do que Milei e Bolsonaro.
No Não, mesmo não. naipe de idiotia, assim, sabe? Exato. Ontem, inclusive, foi estarrecedor ele perguntado sobre o cancelamento lá do Jimmy Kimmel e tal, e ele diz, não, o cara não estava autorizado a fazer críticas e nós vamos caçar as concessões. Ou seja, cara, o nome disso não tem outra definição que não seja uma ditadura, né? Eu disse, tu Exato. imagina se fosse o Maduro, cara. Tu imagina o Maduro falando assim, ó, eu tô caçando a concessão de um... Que o Jimmy Kimmel é o Jô Soares deles lá, vamos dizer, né? Se quiser pegar um programa de entrevista atual, o Pedro Bial, tá? Eu vou caçar o programa do Pedro Bial aí, vou eliminar, né, o Pedro Bial da Venezuela porque ele me criticou. Se o Maduro fala Imagina. isso, é um ditador. Se o Lula fala isso, é um ditador. E aí, no país da liberdade de expressão, o cara fala isso de cara limpa. E é só mais uma dele. Amanhã tudo segue pra frente. Como assim, Quando é que, Portinho? quando é que a nossa mídia mainstream vai ter coragem de chamar ele de ditador, né? É. Ontem a gente fez o nosso programa de quinta de noite aqui da geopolítica, né? Aí a gente faz ali um react do Breno, né? Que o Breno tá semanal agora, o Breno Altman na rede TVT, ele faz um comentário muito bom. E o Breno falou uma coisa ontem que eu até parei o react, falei que bom que temos o Breno Altman, né? Que bom que temos uma figura que nem um jornalista que nem o Breno, com coragem de dizer algo tão óbvio, né? Que os Estados Unidos nunca foi uma democracia. O Breno Exato. Altman falou, né? Pouca gente fala isso, né, Suma? Quando é que teremos coragem de dizer que teremos a mídia mainstream, né? Coragem de dizer que o Trump é um ditador. O Trump hoje, talvez só o Netanyahu seja mais ditador e autocrata do que ele, né? Mas eu Talvez vou te nem, dizer que. acho que nem o Netanyahu, né? Eu vou dizer que menos, sabe por quê? Se não tivesse o Trump, o Netanyahu não ia com essas garras tão É. afiadas. E o Netanyahu acho que ainda tem ali um gabinete mais forte em volta dele e tal. Até deve ser freado ali em algumas Tem coisas. decisão política, né? Tem É, decisão que é política. O Trump não tem decisão política, cara. É tudo exatamente. monocrático. E tu É pega monárquico. o exemplo que eu pego da indigência intelectual dele, é quando ele foi perguntado já 3 ou 4 vezes sobre essas questões aí do Bolsonaro, né? Do julgamento do Bolsonaro, depois da condenação do Bolsonaro. Se tu pegar as 4 falas, ele diz a mesma coisa. Ele diz o mesmo 5 nada. palavras no máximo, né? O Bolsonaro é um cara legal, né? Eu não Eu sou conheci amigo o dele, é um presidente. cara legal, foi um grande líder internacional, mas baboseira assim, sabe? O Trump não é capaz de indicar o Brasil no mapa. E muito Não. menos fazer uma análise sobre o Brasil. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Trump não tem condições intelectuais de fazer uma análise sobre, não só sobre o Brasil, qualquer país da América Latina, né? A Venezuela para ele é só a Venezuela para ele é só um grande poço de petróleo, né? É isso que é a Venezuela para ele. O Portinho, e aí, dentre as sanções dele, ele recua, mas condiciona a uma exposição muito grave, ao meu ver, o ministro Alexandre Padilha, né? Libero que você entre no país desde que você fique num perímetro de 5 quilômetros. É uma tornozeleira eletrônica, né? E eu acho que não tem que ir, cara. Eu acho que não tem que ir. Nessas condições, né? Eu não iria. Eu acho que ir é correr o risco, né? E ao mesmo passo que ir é meio que aceitar essa condição como algo cabível. Não. Protesta não vai. Se tu pegar, né, Suma? Tá, a Assembleia da ONU é um evento importante, né? É um evento importante, mundial e tal. O Brasil abre o evento, né? Mas assim, vamos pegar, o Brasil não vai para esse evento, faz um documento fortíssimo do Itamaraty explicando por que não vai, né? Justificando por que não vai, e no final do documento, inclusive, solicita a transferência da sede da ONU de Nova York para Genebra. Olha a força que teria esse documento do Brasil e esse posicionamento do Brasil, né, Suma? Sem dúvida. Eu acho que seria muito mais digno, sabe? Inclusive articula com os países aqui do Cone Sul, do Mercosul, né? Eu acho que seria
importantíssimo isso aí, né? Porque, tia, não é brincadeira isso aí é um compromisso que os Estados Unidos assumiu. O Fidel Castro entrou para... O Fidel Castro nunca teve visto negado, nem ele, nem o Che Guevara, para ir na Assembleia da ONU, sabe isso? Então, assim, agora o Brasil com o Lula, por favor, né? Não dá nem para comparar o enfrentamento aos Estados Unidos e ao imperialismo que o Fidel Castro fez e que o Lula, o governo do Brasil, faz, né? Não tem como comparar, né? Estamos longe de ser um grande inimigo para os Estados Unidos, né, Suma? De forma nenhuma. E Portinho, o Paulo Figueiredo tá... Eu disse que era 5 quilômetros, 5 quarteirões, eu me reforço aqui o João dos Santos Ferreira, né? 500 metros, é pior ainda, né? 500 metros. Quarteirões. O cara, basicamente, ele pode chegar, descer no prédio em Manhattan, ali da Praça das Nações Unidas, ficar dentro do prédio da ONU, da sede administrativa, e sair dali, pegar um Uber, um táxi, alguma coisa assim, e ir para o aeroporto. Basicamente é o que ele pode fazer. Uma grande pergunta é a seguinte: o Al-Jolani da Síria, que ainda é a organização do Al-Jolani da Síria, ainda é considerada pela ONU e por vários países, acho que inclusive pelos Estados Unidos, organização terrorista. O Al-Jolani também teve esse visto restrito, ou o visto dele liberou geral? O Al-Jolani vai poder dar uma banda em Nova York e o nosso ministro da Saúde não vai poder. Sobre o argumento de qual crime? Qual crime que justifica uma sanção? Né? Que sanção é punição, e punição tem que ser por algo que você faz errado, né? Então, tem isso. Agora, tem um outro ponto também, Portinho, que é o seguinte, o Figueiredo está ameaçando, prometendo, sei lá como a gente pode classificar, que o Trump terá alguma linha de enfrentamento ao Brasil no discurso da ONU. Eu acho que isso obrigaria a presença do Lula, né? Para não dizer que correu do cara, né? Se de fato isso existir. Pode ser, né? Mas talvez... daí vai o Lula, entendeu? Vai o Lula vai sozinho, mata no peito, vai ele, Janja. Diz, meus ministros não estão aqui hoje, porque eu só estou aqui por um compromisso com o mundo, tá? Porque eu não gostaria de estar aqui, e porque o Trump fala depois do Lula, né? Então... Eu ia fazer uma brincadeira aqui, Sumo. Bota a Janja, que a Janja enfrenta ele. A Janja dá laço no Trump. Talvez, né, Suma, até já estão fazendo essa questão dos vistos, até porque já está planejado essa fala incisiva, talvez, esse ataque ao Brasil na Assembleia da ONU, né? Não é de se descartar, né? Não é de se descartar. É bem possível, né? Curioso, eu não sabia que o netinho do ditador tá com essa agora. Não, prometeu. Aliás, eu estava falando, né? Teve acesso, o netinho do ditador Figueiredo teve acesso ao discurso do Daqui a pouco ele vai dizer que ele que escreveu. Se bobear, ele diz que ele que escreveu. Não. Mas olha aqui, o Portinho, é o netinho do ditador lá, é o neto do Tancredo, só porque é neto do Tancredo querendo reavivar aqui. Sabe? É a netocracia que a gente está vivendo também aí, né? Vamos parar com esse papo aí, né? Pelo amor de Deus. Ô, Portinho, fechamos. 13h03, 2 minutinhos para o final do programa de 1 hora. Agora eu quero te perguntar o seguinte: sextamos e a agenda do Voz Trabalhadora? Sextamos, eu vou sextar agora, vou brincar com o Rodrigo um pouco, jogar um futebol na tarde com ele. E à noite temos aqui na Voz Trabalhadora o Mundo em Revista, né? O tradicional programa das sextas aí com o Eduardo Lima, o Josa Novales, trazendo repercussões da guerra da Ucrânia, Nepal, todas essas questões aí que vêm sacudindo as placas tectônicas do mundo, né? E depois, Suma, nós estamos chique aqui na Voz Trabalhadora. Temos um correspondente na China agora. Que momento, hein? Quem é que tá lá? Na realidade não é nosso, mas a gente pegou emprestado aí com a Telesur. É o Bruno Falsi, correspondente da Telesur, que ele estava na Venezuela e agora, há uma semana ou 2, ele foi enviado para a China, para ser correspondente da Telesur lá na China. Já entrou conosco, deu uma palhinha ontem para falar de Venezuela. E hoje à noite ele entra às 10 horas aí para fazer uma
uma abordagem ampla aí tanto da Venezuela como da China, que ele está lá em loco, né? E é isso, estamos chegando em 500 mil, hein, Suman? Pelos meus cálculos... linda, hein? Isso é uma marca, hein? Pelos meus cálculos, daqui a 2 sexta-feiras estaremos comemorando aqui os quinhentinhos da Voz Trabalhadora. Vamos pro 500 mil, hein? Os trabalhadores do Brasil estão ligados na Voz Trabalhadora, no Giro de Notícias e nessa programação completa que cada vez cresce mais e entrega mais análise, informação, interatividade. Um salve para Maria Cristina, H19, João dos Santos Ferreira, Luvem, Conex Art Psi. Como é que é? Mano, e o Grenal, palpite do Grenal. Vamos fazer um palpite aqui. Vou te dizer já, tá? Eu arrisco. 1-1, forçado, ninguém querendo bater em ninguém. Porque não... Roubei teu palpite? Roubou, eu ia dar 1-1 também. Ah, mas vamos fechar os dois no 1-1 então. Porque assim, ó, era pra ser 0-0, tá? Esse Grenal tá com cara de 0-0. Mas não ter gols já seria uma crítica pros dois. Tendo gol, pelo menos, os caras vão dizer o seguinte, ó. Nós fomos pra cima, tentamos, mas não deu. E aí sai cada um com um arranhão e volta pra casinha. 1-1. E sai os dois felizes, né, Suman? Com 1-1, eu acho. Acho que vai sair... Um técnico na segunda-feira, né? Eu não digo as torcidas, mas os caras que estão trabalhando lá, um empatezinho vai ser... Vai salvar a lavoura deles, né? Empatezinho amigo. Empatezinho amigo. Cara, eu nunca vivi um momento com a dupla Grenal tão abaixo do cocô do cachorro, como se diz aqui no sul, né? É um Grenal assim... Tem a gangorra, né? Normalmente tinha uma gangorra. Tá quebradinho. Um tá mal, o outro tá bem, mas agora os dois estão mal, né? Quebrou a gangorra e tá difícil de arrumar, né? Não é fácil. É isso. Aí, gente, grande abraço, Letícia Fontoura, Negando PT, Isma, todo mundo que vai chegando e deixando a sua mensagem. A gente faz aquela bateria no começo do programa, vai lendo. Laurinete Cardoso, Ednelson Almeida, um salve aí para quem mais chegou aqui, deixa eu ver, a Elaine Pereira Costa, João dos Santos, Gavião Octar, Gavião Octar, eu sempre tranco aqui. A Gisele ligada com a gente também, Raimundo, muito legal. Um salve a todos vocês, segunda-feira a gente está de volta, 14h, é Giro de Notícias do Voz Trabalhador, um grande abraço, até lá e tchau!